metabólica, basicamente, faço esse aqui só para você ficar mais em critérios diagnósticos. E a gente vai usar como referência um desses slides. Mas, assim, o mais importante dessa aula é basicamente essa tabela aqui, que a gente vai usar como referência o IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes. Nossa, tô errado aqui, gabarito. Gente, ignora isso aqui, eu vou corrigir antes de enviar os slides para você, tá? Como critério obrigatório, a gente tem que ter obesidade abdominal, que varia para homens até 90 centímetros, mais de 90 centímetros, e mulheres acima de 80 centímetros. Maior ou igual a 90, né? Maior ou igual a 80. E aí, esse é o critério obrigatório. E depois eu tenho que ter 2 desses 4 critérios aqui. Triglicerídeo maior ou igual a 150, ou fazendo tratamento. Um HDL abaixo de 40 para homens, ou abaixo de 35 em mulheres, ou fazendo tratamento também. Hipertensão maior ou igual a 130 por 85. Presta atenção nesse igual aqui, que às vezes na questão está 130 por 85, por exemplo, e aí já é um critério, entendeu? Ou está fazendo tratamento para hipertensão, hiperglicemia maior ou igual a 100, ou tratando essa hiperglicemia. E aí, gente, eu vou pular aqui para uma questão. É uma mulher de 52 anos, com IMC de 31. Ela procura atendimento. Ela tem circunferência abdominal de 95, pressão arterial de 130 por 85, e ela tem LDL de 192, HDL de 51, triglicerídeo de 156 e uma glicemia de 98. Ela tem histórico familiar de doenças cardiovasculares e acidentária. Vários fatores de risco cardiovasculares aqui. Então, pelos parâmetros que foram apresentados, essa paciente tem síndrome metabólica? Quais são os parâmetros que a gente confirmaria o diagnóstico? Então, a gente tem o critério obrigatório da circunferência abdominal. Deixa eu ver aqui, mandaram mensagem no grupo, né? Mas tá tranquilo, qualquer coisa eu falo aqui pra você. Tá muito baixo o som, gente? Tá um pouco baixo, mas eu tô conseguindo ouvir. Melhorou? Tá. O critério obrigatório é a circunferência abdominal dela, de 95 centímetros. E aí a gente vai ter que ter mais 2 critérios para fechar diagnóstico. No caso aqui dela, a pressão e o LDL. Calma. São 2 fatores, mas tem mais. Mas a LDL não é. Desculpa. Eu tô confundindo com dislipidemia. Boa. Foi mal, gente. Tá todo mundo cansado. Também tem prova amanhã de manhã. Então, essa aqui a gente excluiria justamente pelo LDL, tá? A pressão é um fator aqui. Na B, circunferência abdominal, a pressão e o triglicerídeo. Vamos guardar essa. Circunferência abdominal, sim. Triglicerídeo, aí novamente, LDL não entra como critério diagnóstico. O IMC também não entra como critério diagnóstico. Vocês estão conseguindo ver essa setinha aqui? Sim, tá aparecendo aqui. E aqui também, o LDL não é critério. Então, gente, é a letra B. Circunferência abdominal, mais a pressão, mais a hipertrigliceridemia. E, gente, de síndrome metabólica, é isso. Tem que saber, voltando aqui, tem que saber os critérios diagnósticos. Foca nos critérios diagnósticos. Infelizmente, tem que gravar todos esses valores aqui. Não tem jeito. E agora vamos para a dislipidemia rapidinho.
Vou pular aqui a introdução, enfim, eu vou mandar esses slides. Importante aqui que tem as dislipidemias primárias, que a gente vai focar na hipercolesterolemia familiar. E as secundárias, vamos focar no hipotireoidismo. Nossa, cortou aqui. No hipotireoidismo, basicamente, quem tem hipotireoidismo tem menos receptor para LDL, tá bom? Isso é importante saber. Aqui, no hipotireoidismo diminui os receptores de LDL, então esse LDL vai ficar aumentado na circulação. Importante tratar o hipotireoidismo antes desse LDL alto. Deixa eu ver se isso aqui é importante. Importante a gente dosar o perfil lipídico de todos os pacientes com mais de 20 anos e repetir a cada 5 anos. Isso aqui é importante, hipercol familiar. Como a gente faz o diagnóstico? Basicamente, se o LDL estiver acima de 190, já fecha o diagnóstico. Importante. Aqui, LDL acima de 190 em adultos. Aí o tratamento sempre vai ser com estatina de alta potência. Tem alguns sinais clínicos importantes que podem estar em questão, como o arco corneano, xantomas tendinosos. É importante saber. Assim como na síndrome metabólica, a acantose nigricans é um achado semiológico importante. Valores de referência, que é muito importante. O LDL, vamos focar em pacientes de alto risco cardiovascular e muito alto risco cardiovascular, que eu acho que é o que mais cai em prova. Quem tem alto risco cardiovascular, a meta de LDL dele é abaixo de 70. E muito alto risco cardiovascular, a meta dele é abaixo de 50. Isso aqui eu vou resumir. Então, assim, o importante é vamos focar no tratamento de dislipidemia. Quando a gente vai usar a estatina de moderada ou alta potência, de acordo com o risco cardiovascular desse paciente, tá? Então, em pacientes com 19, antes dos 19 anos, a gente vai iniciar estatina se ele tiver hipercol familiar, que é LDL acima de 190. Importante que a gente só vai iniciar estatina se o paciente tiver mais de 10 anos, tá? Então, entre 10 e 19 anos. Pacientes abaixo de 40 anos, a gente vai utilizar a estatina, assim, de acordo com o risco cardiovascular deles, de acordo com o histórico familiar de doença aterosclerótica precoce, que em homens é 50 anos e mulheres é 55 anos, eu não sei direito. Confiram naquela tabela de risco cardiovascular que vocês deram em cardiologia. E se o LDL desses pacientes for igual ou maior a 160. Aqui a gente vai usar uma estatina de moderada ou alta potência. Aí vai depender do risco cardiovascular desse paciente, que eu vou falar mais à frente. Aqui, em pacientes sem diabetes, a gente vai focar aqui no alto risco cardiovascular e no muito alto risco. A gente vai iniciar a estatina de moderada potência. A gente vai avaliar se a gente vai usar a estatina de moderada ou alta potência de acordo com esse risco cardiovascular. Então, se o paciente tiver um alto risco cardiovascular, a gente vai usar uma estatina de alta potência. Geralmente, gente, em questão é a estatina de alta potência que a gente vai usar. Aqui. Alto risco cardiovascular. É de acordo com... Como é que a gente estratifica, né, esse risco cardiovascular? Está no slide de vocês, de dislipidemia, quais são esses estratificadores? O de alto risco e o de muito alto risco.
depois dei uma olhada, enfim, são muitos. Os mais importantes é diabetes, história familiar de DAC prematura, síndrome metabólica, hipertensão, tabagismo. Essas são de alto risco. De muito alto risco, basicamente, DM1 há mais de 20 anos, histórico de infarto, e é isso. Hipercofamiliar. Deixa eu ver. Aqui, pacientes com diabetes, é importante, diabetes já é um fator de risco. Então, só de você ter diabetes, você já tem um risco cardiovascular alto. Então, só o fato de você ter diabetes, a gente já vai usar uma statina de alta potência. Estatina, falando aqui das estatinas. Agora, muito importante é saberem aqui, infelizmente, precisa gravar, mas vamos focar na simvastatina, na rosuvastatina e na atorvastatina. E a gente vai focar nas estatinas de moderada potência ou alta potência. E assim, gente, tem que gravar a dose também, tá? É importante. Se o paciente estiver com dor muscular, com o tratamento da estatina, a gente vai usar pitavastatina, que está escrito errado. Pitavastatina, porque é a única estatina que não causa dor muscular. Tá tudo bem, gente? Tô tentando ir rápido aqui. Amanda, só perguntaram no grupo, no chat, sobre o uso da ezetimiba. Sim, então. A ezetimiba, ela só vai ser usada em associação com a simvastatina. Então, aqui, ó, a simvastatina, de moderada potência, ela tem 40 miligramas. Para ela se tornar de alta potência, a gente vai associar a ezetimiba. Aqui. A ezetimiba, ela também faz parte do tratamento, mas não isoladamente, entendeu? É junto com a simvastatina para ela se tornar de alta potência. Isso ficou... Deu para entender? Então, estatina de alta potência, sempre simvastatina associada com ezetimiba. Importante saber as doses. Foi? Amanda, você consegue só tirar uma dúvida minha, por favor? Eu lembro do professor ter falado que, tipo, depois que eu começo a usar a estatina, se o paciente tem dor muscular, eu tenho que dosar a CPK. Uhum. Aí, se vier menor que 4, eu tenho que suspender, não é isso? Isso. Então, tava até aqui no meu slide, mas assim, não vai, acredito que não vai cair. Tava aqui na minha aula mesmo, eu até tirei. Vou botar aqui. Mas aí você suspende a estatina, realmente. E se vier 4 até 9, eu acho? Deixa eu botar aqui Eu tirei esse slide hoje. Pega aqui. Aí eu tenho que mudar a dose, eu não me lembro o que eu tenho que fazer. Pega aqui. Eu te falo. Aqui, a CPK, se ela tiver abaixo de 4 vezes do valor de referência, né? A gente vai suspender. Se melhorar o sintoma, a gente vai testar a pitavastatina, né? Pela não causa dor muscular. E se, mesmo tirando a estatina não melhorar, a gente vai procurar outra causa. Se a CPK estiver acima de 4 vezes o valor de referência, a gente vai suspender a estatina. E aí, depois que melhorar a CPK, a gente vai voltar com a estatina com dose menor, em menos dias na semana, e vai monitorando essa CPK. Mas, assim, não acredito que vai cair, né? Amanda, outra coisa que perguntaram, eu respondi aqui ao Edgar, mas só para confirmar. A simvastatina com ezetimiba tem alguma especificidade para entrar com ela? Ou tanto faz com a atorvastatina ou rosuvastatina? Assim,
geralmente o que eu vejo é os professores passando mais atorvastatina e rosuvastatina no consultório. Porque aqui a simvastatina já está em dose máxima. A gente sempre vai preferir usar a menor dose possível da estatina, né? Então, como aqui a simvastatina já está em dose máxima, a gente ainda vai ter que associar a ezetimiba. Então, assim, é difícil, entendeu? Geralmente, só a gente usa mais a atorvastatina e rosuvastatina. Não sei se ficou confuso. A gente sempre vai preferir a menor dose possível de estatina, entendeu? Para a simvastatina de 40, que é de moderada potência, virar de alta potência, a gente vai associar a ezetimiba. A ezetimiba só se associa com simvastatina. Só com simvastatina, entendeu? Foi? Eu vi aqui no chat. Gente, vamos direto para... Então, a LDL, a estatina, ela reduz o LDL e dá uma leve reduzida no triglicerídeo também. Ela também aumenta o HDL, enfim, ela tem vários benefícios, além de diminuir o LDL. Vamos falar também rapidinho da hipertrigliceridemia. Vamos focar aqui que se o triglicerídeo estiver acima de 1000, a gente vai usar fibrato, além da estatina. O risco de hipertrigliceridemia é pancreatite. Então, se tiver acima de 1000, a gente vai usar fibrato. Se tiver entre 500 a 999, a gente começa a estatina e, se não melhorar, associa fibrato, entendeu? Mas a gente não usa fibrato se tiver menor que 500, só estatina mesmo. Gravar, se maior de 1000, fibrato. Vamos para questões. Paciente masculino, 35 anos, ele tem hipertensão, circunferência abdominal 38, glicemia de 105, triglicerídeos de 210, HDL 36, LDL 196. Então, além da hipertensão, qual é a conduta desse paciente? Então, esse paciente, ele não tem síndrome metabólica, tá? Ele teria, se a circunferência abdominal dele fosse 90 centímetros ou mais. Então, a gente já tira essas alternativas. Pré-diabetes, não é assim que se faz o diagnóstico logo assim, uma medição de glicemia deu 105 é pré-diabetes. Então, sobra só dislipidemia mista. O que é dislipidemia mista? Hipertrigliceridemia, HDL baixo e LDL alto. Aqui no caso dele, bem alto, mais de 190, a gente já vai usar uma estatina de alta potência por causa disso. Aqui, o gabarito é justamente esse. Tem mais duas questõezinhas, gente, aí acaba. Paciente, sexo masculino, 35 anos também. Foi diagnosticado com diabetes tipo 2. E hipertrigliceridemia grave. O triglicerídeo dele tá 1050, gente. É muito alto. HDL de 35, ele não faz nenhum tratamento para dislipidemia. Ele tem MC de 29, circunferência abdominal de 98. Então, dada a necessidade do manejo de risco cardiovascular e hipertrigliceridemia grave, qual seria a estratégia terapêutica correta para a dislipidemia? Vamos lá. Associar uma estatina de moderada potência e fibrato, visando redução do risco cardiovascular? Então, nesse caso aqui, gente, só o fato dele ter diabetes tipo 2 já é alto risco cardiovascular, enfim, ele tem várias outras comorbidades. Eu não usaria moderada intensidade. Eu usaria uma estatina de alta potência. Estatina de alta potência sem necessidade de fibrato? Não. A gente tem que usar fibrato. O triglicerídeo dele está acima de 1000.
iniciar tratamento com fibrato e ajustar dieta, estilo de vida? Tá mais ou menos certo. Aqui a gente teria que adicionar a estatina de alta potência, tá? D, associar uma estatina de alta potência e fibrato? Sim, gente, porque ele tem alto risco cardiovascular e uma hipertrigliceridemia grave. Aí aqui, além disso, a gente ajustaria a dieta e estilo de vida dele. Estatina de alta potência. Falei tudo isso. Última questão. Paulo, 59 anos, hipertenso diabético, e uso de metformina, glibenclamida e enalapril. Então, gente, ele é diabético e hipertenso. Alto risco cardiovascular. Aqui, ele tem só HDL baixo. O LDL dele, às vezes a gente pensa, tá bom e tal, mas ele é alto risco cardiovascular. Então, a meta de LDL dele é abaixo de 70. Ainda não está dentro da meta dele. Além do triglicerídeo também, que deveria estar abaixo de 150. Então, como ele é alto risco cardiovascular pela diabetes e hipertensão, a gente deveria usar uma estatina de alta potência para esse LDL ficar abaixo de 70, que é a meta dele. Então, simvastatina de 40, como eu tinha falado anteriormente, a simvastatina de 40 isolada, ela é de moderada potência. Se tivesse aqui a alternativa mais ezetimiba de 10 miligramas, aí beleza, seria gabarito, porque seria uma estatina de alta potência. Simvastatina de 20, não, isso é moderada potência. Rosuvastatina de 10 seria de moderada potência. E, por fim, iniciar a atorvastatina de 40, sim, tá certo. Ou uma atorvastatina de 80 miligramas, uma rosuva de 20 ou uma rosuva de 40. Também seriam opções aí de tratamento, com estatina de alta potência. E é isso, gente. Foi alguma dúvida? Bem rápida mesmo. Oi? Acho que a Mariana já pode ir para a parte dela. Não sei se a Mariana chegou em casa já.